sua graça não tem a cura no meio de nós. A Ele erguemos a voz, a sua graça não tem fim. Deus que não muda, Deus que não falha, quem se compara a ti? Encontrei em ti o meu lugar, o perdido em ti achou um lar. Viverei pra contar, o Senhor é bom. Boa noite, paz do Senhor. Hoje estamos aqui mais uma vez, aqui, dando início aqui à nossa live aqui online, né? Nossa transmissão aqui com a intenção de abençoar a sua vida aí com a palavra que de fato pode mudar a sua vida por completo, né? Tudo isso depende do quê? Da maneira que você vai receber essa palavra. Então, desde já eu gostaria de te desafiar aí a você preparar o seu coração para aquilo que Deus tem para ministrar na sua vida essa noite. Amém? E enquanto o pessoal vai conectando aí, você que já está conectado, vai compartilhando aí com seus amigos aí, com seus familiares, com seus grupos nas redes sociais aí, o link dessa transmissão. Porque eu creio que assim como você pode ser abençoado, você compartilhando com seus amigos, com seus familiares, você também pode abençoar a vida dos seus familiares, dos seus conhecidos. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal da igreja, quero te pedir, como eu peço todas as vezes aí, que você possa se inscrever aí, assinar, ligar o sininho de notificações, para você ficar por dentro de tudo aquilo que está sendo colocado aí no YouTube semanalmente. Amém? Se você também não segue a igreja aí nas redes sociais, procura lá Vale das Bênçãos Online, tanto no Facebook quanto no Instagram, que eu creio que ele tem muito conteúdo que pode abençoar a sua vida no dia a dia, durante a semana, e tem muita coisa bacana, amém? E então eu gostaria de te convidar a você fechar seus olhos, a gente poder orar, para a gente dar início a tudo aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas essa noite, amém? Eu creio que Ele tem algo maravilhoso para cada um de nós, algo extraordinário, né, para cada um de nós. E tudo isso vai depender, como eu falei, da maneira que a gente vai receber essa palavra. Então que a gente possa estar preparado para receber aquilo que o Senhor tem para nós esta noite, amém? Feche seus olhos. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, por estarmos mais uma vez aqui, ó Deus, na Tua presença, ó Deus. Se eu posso, ó Pai, ministrar com liberdade em nosso meio, ó Pai, nós te convidamos, ó Deus, a fazer a Tua vontade neste lugar, ó Pai. Toma o controle dessa reunião em Tuas mãos, Deus. E cada um dos Teus filhos, Deus, que já estão conectados, como aqueles que ainda irão conectar, ó Deus, em nome de Jesus, Deus, possa, ó Pai, estar recebendo cada vez mais do Senhor, Deus. Que eu possa ministrar com liberdade na vida dos Teus filhos, Deus. Que eles possam, ó Pai, ser aperfeiçoados no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu possa, Pai, trazer revelação essa noite a cada um de nós, Deus. Tanto nós que estamos aqui, ó Deus, quanto cada um dos Teus filhos que estarão, ó Pai, e assistindo em suas casas, Deus. Em nome de Jesus, a Tua palavra diz, Deus, não tiver 2 ou 3 em Teu nome, Pai, o Senhor se faz presente, ó Pai.
Ó Pai, faz presente em nosso meio, faz presente, ó Pai, com teus filhos essa noite, ó Deus. Ó Pai, que possamos, ó Pai, ouvir tua voz, ó Pai, de uma maneira que nunca ouvimos antes, ó Deus. Que possamos, ó Pai, experimentar, ó Pai, o sobrenatural do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de te convidar a adorar o Senhor com uma canção. O mais alto
já é o bastante Deus reconhecer o seu amor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Aplauda Ele, te adoramos. Aleluia, nós estamos aqui, né? Mas essa sexta-feira nós ficamos felizes por estarmos aqui para aprender mais do Senhor. Se você está chegando aí agora, como o Patrick deu aí no início, né? Deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve. Comenta aí durante a live. Como eu sempre falo, não é só nós que estamos aqui que temos para passar para vocês, né? Mas vocês também têm para passar para nós, né? Então, eu queria que você interagisse o máximo possível, né? Com amém, né? Quando a gente fala amém, para uma confirmação, a gente está falando que assim seja, né? Amém significa que assim seja. Então, se a gente falar uma palavra de bênção na sua vida, diga amém, que aí você está dizendo que assim seja na minha vida, né? Então, as nossas palavras, elas têm poderes, né? Então, use elas para abençoar a sua vida, amém? Então, hoje nosso tema da nossa célula de hoje é extraordinário. E o que é extraordinário para você? A gente fala assim, né? A gente chega numa situação e vai pensar assim, nossa, que coisa extraordinária. A primeira coisa que a gente pensa assim, que coisa maravilhosa, que espetáculo, né? Mas no dicionário vai falar o seguinte, que primeiro, extraordinário é o que não segue o que é usual ou costumeiro. Quer dizer, é uma coisa que nem sempre, não é normal acontecer. Segundo, que não está programado ou previsto, que não é regular. Terceiro, que está muito além do comum, é excepcional, como eu disse, é maravilhoso. Que é singular, quase inagualável, que causa surpresa ou uma forte impressão, que causa admiração por ser bom e interessante, bonito, fascinante e impressionante. Então a gente vê aí que o extraordinário ele é o quê? Algo impressionante, algo muito fascinante, algo muito bonito. Então, você chegar numa situação e falar assim, nossa, que coisa extraordinária. Eu queria que você guardasse essa palavra, extraordinário. O que é extraordinário? É algo muito bom, é algo fascinante, é algo impressionante. Então, vocês querem algo mais extraordinário do que uma vida com Deus? Não existe algo mais extraordinário do que uma vida com Deus, porque quando eu tenho um relacionamento com Deus, coisas extraordinárias começam a acontecer na minha vida, começam a acontecer na sua vida. E a gente não tem essa noção que quando eu começo a caminhar com Deus, quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu estou propícia a acontecer coisas extraordinárias na nossa vida. E eu creio que na sua vida vai acontecer coisas extraordinárias, porque é isso que Ele tem planejado para mim e para você. Amém? Abra lá a sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, do versículo 14 ao 22. Vai falar o seguinte: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Preste atenção no versículo 17. Ele veio e anunciou
a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, a gente já começa falando o seguinte, que esse versículo tem uma coisa extraordinária. E o que é essa coisa extraordinária? Que Jesus veio, né, para nos trazer a paz entre Deus e os homens, né, entre Deus e nós. Essa é uma coisa extraordinária. Por quê? Porque nós estávamos o quê? Separados de Deus. Nada podia nos achegar a Deus novamente. O único que podia era quem? E foi quem? Jesus. Então, Cristo é a nossa paz. Então, às vezes você está passando por uma tribulação, às vezes você está passando com alguma dificuldade no seu trabalho, com a sua família. Independente, pensa aí nessa dificuldade. Deixa eu te falar, Jesus é a sua paz. Você pode declarar isso na sua vida, mesmo que tudo diga que não, mesmo que tudo está desorganizado. Declare isso na sua vida. Cristo é a minha paz, né? A obra de Cristo, gente, é a porta de entrada para uma vida extraordinária. Porque nós sem Cristo, quem somos? Nada. As dificuldades sem Jesus são muito mais difíceis, né? Porque às vezes você pensa assim, não, então eu vou aceitar Jesus, os meus problemas vão acabar. E não é verdade. É o que talvez muitas pessoas pensam, né? Aceitei Jesus, pá, é um passo de marcha lá de dentro, acaba os problemas. E né? vai acabar, e não é verdade. Mas é pelo contrário, a Bíblia fala que Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. É interessante a gente pensar isso, Roberto, porque talvez muitas pessoas vão na intenção, eu aceitei Jesus, meus problemas vão acabar. E a pessoa, talvez, ela vem para a igreja, talvez os problemas dela, em vez de acabar, talvez aqueles problemas, eles aumentam, né? Aí é onde talvez a pessoa ela não firma na igreja, né? Mas quando a gente entende... Tipo assim, nossa, eu aceitei Jesus aí que piorou, né? Com certeza. E que está aqui, né? Cristo é a nossa paz. E quando a gente entende que de fato Cristo é a nossa paz, a gente deve entender que independente de qual seja o problema que eu esteja passando, pode ser o problema mais pior que for. Você tem que entender, se você está com Cristo, você precisa estar em paz. Por quê? Porque é Ele que vai te dar sabedoria por passar por aquela tribulação. Né? Isso mesmo, porque é o que a Patrícia falou aqui, é onde existe o extraordinário. Por quê? Porque sozinho nós não conseguimos passar pelas aflições, pela tribulação, pela dificuldade. Mas com Cristo eu consigo, né? Igual como eu estava falando. Jesus falou o seguinte, que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas era para a gente ter calma porque Ele venceu o mundo, né? Então, gente, em Cristo foi anunciada a paz entre o ser humano e Deus. Então, presta atenção, você só tem essa paz se você aceitar Jesus Cristo como seu Senhor. E não somente aceitar, como se fala, não aceitar a obra da cruz. Pode falar, você fala. É interessante que a Roberta falou isso, assim, quer pegar o gancho, não sei se é o que ela vai falar, mas não é extraordinário, não é quando a gente apenas aceita, né? Muitas pessoas talvez assim, não, então eu vou aceitar Jesus, que eu vou viver o extraordinário de Deus, eu vou viver a paz de Deus, mas é interessante a gente relembrar, né? Que para mim viver a paz de Deus, eu preciso, como a Roberta falou, eu preciso aceitar Ele como meu Senhor, mas eu também preciso viver a vida que Ele pôs para mim. Aí sim eu posso experimentar a paz, posso experimentar o extraordinário.
Talvez fale assim, não, mas eu já aceitei Jesus, mas os meus problemas, eu não desfruto dessa paz. Cristo não é a nossa paz, não é a minha paz. Mas talvez não é isso, porque talvez a gente não esteja vivendo aquilo que Ele planejou para cada um de nós, né? Era isso que eu ia falar, Patrick. Tá vendo? Por isso que eu falei, eu não sei se ela vai falar isso, mas... Mas era isso que eu ia falar. Por quê? Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu já aceitei Jesus, pronto. E na verdade não, você precisa o quê? Ter uma comunhão, uma amizade. Então hoje, gente, nós podemos ter essa amizade com Deus. Antes a gente não podia. Porque nós estávamos separados. Não existia paz entre homem e Deus, né? Então, para você experimentar o extraordinário de Cristo na sua vida, você precisa viver uma vida com Ele. Você precisa ter uma amizade com Ele. Não adianta, é como Jó falou, né? Antes eu conhecia a Deus só de ouvir falar. Quantos de nós não conhecemos Deus só de ouvir falar? E talvez esse de conhecer só de ouvir falar, talvez a gente tenha... Está conhecendo errado, né? Porque talvez a gente... Eu falo assim por pessoas, né? Talvez a gente fala assim, ouve fulano falar de ciclano, aí você tira aquela impressão que aquela pessoa deve ser mó chata. Aquela pessoa deve ser esquisita demais. Mas você já teve aquela experiência, depois disso, você começar a ter um relacionamento com aquela pessoa e você ver que aquilo que você pensava, aquilo que você ouviu, não tem nada a ver com aquilo que você achava que era. A pessoa é completamente diferente. Então eu creio que com Jesus também é da mesma forma. Talvez a gente fale assim, talvez você está ouvindo uma pessoa falar, Jesus é bom, Jesus cura, mas você está apenas ouvindo, mas você não está desfrutando de tudo aquilo que Ele tem para você, né? E isso que tu fala é interessante mesmo, porque às vezes a gente acha até difícil seguir Jesus. Né? Não, Jesus, Ele é bom só lá na igreja. Só quando eu vou dia de domingo. Não, Jesus, seguir a Jesus, seguir a Deus, é bom todos os dias, para falar. É um estilo de vida, né? É um estilo de vida. E se eu não tiver esse estilo de vida, gente, não adianta você querer experimentar a paz de Cristo se você não tem a Ele. Então, é por isso, eu acredito que muitas das vezes as pessoas se frustram com Deus. Por quê? Cobram uma coisa de Deus que elas mesmas não vivem. Então, Deus, cadê o Senhor? Eu acredito que se você não falou isso um dia na sua vida, você provavelmente um dia vai falar, cadê o Senhor nessa situação? Eu não estou te vendo, não estou sentindo. Eu não estou te vendo, eu não estou sentindo. Mas peraí, Cristo está lá todos os dias. Mas eu não estava em Cristo. Eu não estava com Cristo. Então não adianta você cobrar algo de Deus se você não estiver com Ele. Ele está ali, a Bíblia fala, e ele fala na Bíblia que Ele nunca nos deixaria. Então Ele nunca vai nos deixar, mas e nós? Então para você, para nós experimentarmos o extraordinário de Deus, que é a paz de Cristo nas nossas vidas, nós precisamos ter uma amizade com Deus, né? Uma comunhão com Deus. Amém? Por quê? Porque isso é uma reconciliação entre Deus e os homens, né? E Paulo, ele vai falar isso claramente lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, 18 e o 21. Vai falar o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 21. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justo diante de Deus. Então, em Jesus, cada pessoa tem acesso a uma nova vida, alicerçada em um novo relacionamento com Deus. Isso só é possível porque os meus pecados foram lançados em cima de Jesus, né? Sobre Jesus. E assim podemos receber o perdão e a justificação. Então você, independente do seu pecado, eu não sei onde é o seu erro, mas Cristo sabe. Não guarde esse pecado como um pecado de estimação. Não pense assim, não, isso aqui eu não consigo vencer. Isso aqui... Não. Pegue ele e lance ele sobre Jesus.
Fala assim, Senhor, a tua palavra fala que todos os meus pecados foram lançados sobre ti. Então eu recebo o seu perdão. E aí quando eu me arrependo verdadeiramente, não é eu só dizer com palavras, choro não é arrependimento, dor não é arrependimento. Arrependimento é quando você muda. Então quando você começa a mudar, quando o arrependimento ele é genuíno e ele é verdadeiro, você tem o perdão de Cristo, né? Jesus, ele já te perdoou. Amém? Então, as nossas próprias obras, gente, elas não são capazes de nos justificar. Aí você fala assim, não, Roberto, mas eu não sou uma pessoa ruim, não. Então, eu tenho Deus, porque eu não sou uma pessoa ruim, eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Gente, a boa obra, e sabe, na verdade, o que eu acho? A boa obra é o mínimo que você deve fazer. Se você é cristão. É o mínimo. Você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. Fazer mal para os outros. Eu acho que nem quem não é cristão não deve fazer mal para ninguém. Então, não pense que você é bom demais porque faz coisas boas, ou porque tem boas obras, ou porque não tem raiva de ninguém, ou porque nunca prejudicou ninguém. Isso é o mínimo de você como pessoa. Mas vamos pensar que você acha que isso aí é o máximo. E é. Ok, né? A gente tem que fazer mesmo o bem para as pessoas. Mas isso não nos reconcilia com Jesus. Jesus não olha para a gente e olha assim, a Roberta é líder de célula, por isso eu vou trazer ela para mais perto de mim. A Roberta faz boas obras, ajuda o próximo na rua, na escola, no trabalho dela, então eu vou deixá-la mais perto de mim. A Roberta tem bom testemunho lá no trabalho dela, eu vou trazer ela mais... Não. Jesus não olha assim. Jesus vai olhar para você e para mim e falar assim, cadê a Roberta todos os dias em comunhão comigo? Engraçado, né? Lá no Jardim do Éden, eu sempre guardo isso dentro do meu coração, gente, porque a Bíblia fala o quê? Que Adão tinha comunhão com Deus todos os dias. E quando Adão pecou, a primeira coisa que Adão fez foi o quê? Foi se esconder. Mesmo assim, Deus tentou a comunhão com Adão e perguntou, Adão, cadê você? E Adão estava escondidinho, né? Adão, cadê você? Então, eu acredito que isso acontece na nossa vida hoje em dia também. Todos os dias, Deus está conosco e fala, cadê a Roberta hoje? Né, a Roberta na presença, né, o Patrick na presença, cadê? É isso que importa, é isso que nos aproxima de Deus, né? E eu consigo isso através do quê? Do meu relacionamento com Jesus. Então, gente, a obra, ela também, o que ela não nos salva. Por quê? Porque a salvação, ela não é por obra, mas é pela fé. Né? Na justificação, meus pecados já foram transferidos para Cristo, ou postos sobre ele na cruz. Assim também a sua justiça é considerada como a minha. Deus coloca a justiça do seu Filho sobre o pecador. Então, sem a reconciliação com Deus, gente, a pessoa não consegue desfrutar de uma vida extraordinária. Muitos são admiradores de Jesus, outros são curiosos, outros só ficam observando. Né? Ficam rodeando, mas não chegam a tornar uma posição, não chegam a tomar uma decisão. Peraí, eu vou me render a Cristo, eu vou entregar a minha vida a Ele. Sem essa decisão, gente, nada vai acontecer. Não espere nada de extraordinário, porque nada vai acontecer. Agora, se sua vida for caminhar com Jesus, né, andar com Jesus, você consegue uma vida extraordinária. É igual a gente falou no início, né? Não é só porque eu aceitei Jesus que eu tenho os benefícios de você aceitar Jesus. Claro que tem os benefícios, mas quando para você viver o extraordinário, não é você pegar Jesus, ter Jesus também como um amuleto, né? Tem Jesus, então acabou meus problemas. Não, mas que nem o Roberto falou aqui, né? A gente precisa ir além, não é só ficar rodeando, não é só ficar de longe de Jesus, não, mas a gente é chamado
para estar perto de Jesus. E tem gente até que usa o nome de Jesus, igual você falou, como amuleto. Aconteceu uma coisa ruim, não vai acontecer não, em nome de Jesus. Mas peraí, é igual o pastor falou no culto domingo passado. Tipo assim, não é usar repetições em vão. Né? Tipo assim, como se eu somente falar em nome de Jesus, a coisa vai acontecer. Não, peraí, o nome de Jesus, ele tem poder. Mas peraí, eu tenho Cristo na minha vida, eu vivo Cristo na minha vida através da reconciliação que foi feita. Se eu não fizer isso, gente, eu estou caminhando, né, para uma vida bem longe de uma vida extraordinária com Deus, né? Você ia falar, Tri? Então, diante aí, pergunta aí para você pensar. Você está em paz com Deus por meio de Cristo? Você crê na obra redentora da cruz e já tomou a decisão de entregar os seus caminhos ao governo de Jesus? Então, pensa aí. Diante de tudo que isso aqui que a gente falou, né? Um pouquinho ainda do que a gente falou. Você tem Cristo? Você vive Cristo? Você entregou sua vida a Cristo? É interessante a gente pensar, né? No caso, a gente falou de Cristo é a nossa paz, né? Sem essa reconciliação que o Roberto acabou de falar, sem a gente estar próximo, né? Sem uma pessoa, ela não pode desfrutar dessa vida então extraordinária que foi preparado para mim e para você. Fala a partir do momento que eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, que eu tenho a condição de viver uma vida extraordinária, né? E então, quando eu aceito essa reconciliação, eu aceito Ele como meu Senhor e meu Salvador, a gente então o que? Estará unido com Cristo, né? E a gente vê que o primeiro passo, então, o quê? É a gente decidir, tomar a decisão. Não é a Roberta que toma por mim, não é o pastor que toma por mim, não é Ciclano, Beltrano, mas que é uma decisão que cabe a mim e a você. Então, quando eu tomo a decisão de me entregar, esse é o primeiro passo, né? Mas a gente tem que ver que a gente é unido a Deus para a gente viver um projeto extraordinário que Deus preparou para cada um de nós. Né? Não preparou só para o Ciclano. Porque muitas vezes a gente pensa, não, isso é só para o Ciclano, isso é só para Fulano, isso é só para Beltrano. Não, Deus também tem algo extraordinário para a sua vida. Talvez por mais que você pense que Deus não está pensando em você, que Deus não tem nada preparado para você, você possa crer que Deus tem algo especial para você. Você é importante no reino de Deus, né? E a gente vê que Paulo, né, ele nos mostra, né, essa condição, então, para a gente tomarmos, né, um com Cristo através da fé, né? A gente vê que a partir do momento que a gente se torna um com Cristo, a gente passa a ser concidadãos dos santos. A gente vê que quando a gente nasce de novo, então, a gente torna natural do reino de Deus. A nossa natureza não é mais terrena, mais mas ela é celestial. A gente vê que a nossa naturalidade é ela que nem fala que, né, a naturalidade é essa que suplanta nossa naturalidade terrena. Estamos aqui nessa terra apenas como embaixadores, né, como representantes do reino de Deus, né? A gente está aqui cuidando daquilo que é importante para o Senhor, né? Roberto falou, né? Se a gente fazer o bem para as pessoas, que é o mínimo que a gente deve fazer. É o mínimo, porque Deus tem algo muito mais além para mim e para você. E a gente deve, também, quando a gente nos toma posse, né, dessa verdadeira, questão de tornar cidadão do reino de Deus, a gente vê, então, que a gente passa a viver algo diferente. A gente passa, talvez, fala assim, muitas pessoas falam assim, não, mas a obra do Senhor é pesada. Mas a gente vê que a própria palavra de Deus diz que Jesus fala que o jugo dele é suave, que o jugo dele é leve. Então, a gente vê que, então, depende da maneira como eu tenho vivido a vida com Cristo. Se eu tenho vivido com Cristo e estou me sentindo que a coisa está pesada, que eu não estou dando conta mais, que tem muita pressão, talvez eu não tenha vivido da maneira correta. Por quê? Porque o fardo de Jesus é leve.
e o jugo dele é suave, amém? Então a gente vê que o reino celestial não há doenças, o reino celestial não há problemas, não há inconstâncias econômicas como a gente tem vivido no Brasil, né, nesse tempo. Mas a gente vê que aquilo que Deus tem para nós, a partir do momento que a gente torna cidadãos dos santos, a nossa vida que é uma vida de fé e prosperidade, né? Segurão. Vamos deixar claro, eu quero que você tenha na sua cabecinha aí, bem fixada aí. Você, quando você aceita Jesus como Cristo Salvador da sua vida, Senhor da sua vida, você se torna cidadão do céu. Pensa. Aí você fala assim, quando eu morar no céu. Peraí, você já é um pedacinho do céu aqui na terra. Se você não é, você tem que ser, né? Se você não é, você tem que ser. Nós temos que ser esse pedacinho do céu aqui na terra, né? Nós somos cidadão aqui na terra. Você tem que ser, você tem que pôr isso na sua cabeça. Tipo assim, você tem que parar em certas situações na sua vida que você pensa assim, meu Deus, o que eu vou ser? Você tem que pensar, peraí, eu sou uma pessoa do céu. É mesmo que a gente fala, né? O cara falou embaixador, né? A gente é embaixador de Cristo na terra, né? Representante de Cristo na terra. Imagina comigo. Quando tem um representante de uma determinada empresa, aquele representante daquela empresa, aquela empresa colocou sobre aquele representante uma certa autoridade. O quê? Para usar o nome da empresa ali para fazer determinadas coisas. Da mesma forma é o reino de Deus. Deus que colocou sobre nossas vidas certa autoridade para a gente estar aqui na terra e fazer a diferença. Fazer com que o reino de Deus ele possa não parar e não travar, mas sim avançar, né? A gente possa fazer a diferença, né? Mas como eu falei, a vida de Deus é o quê? É uma vida de fé e prosperidade. E tudo mas então, como eu vou desfrutar de tudo isso? Primeiro, como a gente falou antes, a gente precisa ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. E em seguida, a gente tomar posição daquilo que Deus deixou para nós. A gente tomar a nossa posição, que é uma posição de fé. Não é uma posição fácil, porque muitas pessoas falam assim, eu estou com Cristo. É fácil. Mas a gente viver a vida que Cristo deixou para nós é outra coisa. Então, talvez possa achar porque qualquer uma pessoa na rua perguntar a ele sobre Deus, fala assim, não, eu gosto de Deus, não, eu sou de Deus. Mas talvez a vida dele não tem nada a ver com aquilo que Deus preparou para ele. Mas se a gente toma a nossa posição da maneira correta, pela fé, a gente vê que a gente vai poder exercer essa autoridade do reino de Deus sobre a terra, por meio desse posicionamento que a gente toma. E a gente vai ver então que a gente vai começar a fazer coisas que talvez a gente nunca imaginaria que a gente poderia fazer. Talvez você fale assim, não, eu nunca imaginaria fazer isso. Mas você vai ver que Deus vai te capacitar para você fazer coisas grandes, amém? E a gente vê que a gente então foi enviado de Deus para implantar aqui na terra o reino dele, né? E abençoar pessoas, mas não só aqueles que estão à nossa volta, não só aqueles que estão na nossa casa, não somente aquelas pessoas que a gente se simpatiza com elas, mas a gente foi enviado para abençoar todas as pessoas que estão à nossa volta. Não é para mim escolher, não, eu vou escolher abençoar Roberto, não, ficando eu vou abençoar ele, não, que ele é chato demais, fala demais. Não, a gente precisa entender que você está aqui como representante do céu para abençoar todos, né? Não é aquele que você acha, não, esse eu vou abençoar, aquele não. Você precisa entender que você é aquele que vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, né? É aquilo, e você vai ver que você não vai estar limitado em tantas outras coisas que você poderia pensar antes de aceitar Jesus. Talvez faça, não, mas isso eu não consigo, mas você vai ver que não vai ser a falta do recurso financeiro que vai te parar, não vai ser uma doença, mas quando você está com Cristo, você vai ver, independente da condição que você esteja no momento, você vai estar ali fazendo a obra do Senhor de uma maneira sobrenatural, né? E eu gostaria de te fazer uma pergunta. Quais são os valores que têm governado a sua vida? Você é um cidadão do céu vivendo aqui na terra? Ou você apenas pensa que vai para o céu sendo um cidadão da terra? De novo,
Você é um cidadão do céu, vivendo na terra? Ou você pensa que vai para o céu mesmo, vivendo na terra? É algo para a gente pensar, por quê? Porque dependendo qual dessas opções a gente escolhe, vai dizer muito a nosso respeito. Mas que nessa noite você possa, né, entender que você é um cidadão do céu, vivendo aqui na terra, para fazer a diferença na vida de muitos. Amém? Amém, né? Amém. Que nós possamos ser cidadão do céu aqui na terra, né? Porque aí sim a gente vai fazer uma diferença. Amém? Então, gente, primeiro, para a paz de Cristo, né? Uma vida extraordinária. Primeiro, eu tenho que ter consciência que eu sou o quê? Uma cidadão do céu, né? Segundo, que eu faço parte da família de Deus. Eu sou um membro da família de Deus. Né? Então, muitos de nós temos marcas, né? Tanto boas como ruins, que a nossa família nos deixou. Então, às vezes você pensa assim, quando eu era criança, a minha mãe falava que eu era extraordinária, que eu era muito amada, que eu era muito capaz, que eu era criativa, que eu era muito valiosa. Até aí tudo bem, mas aí a gente começa, tem gente que tem experiência ruim, né? Tem pessoas que os pais chamavam de burro. Você é um burro, você não vai valer nada na sua vida, você não vai prestar. Tudo isso vai o quê? Deixando marcas em nós, né? Então, eu quero te dizer que independente se as marcas do seu passado com sua família foram boas ou foram ruins, eu quero te dizer que quando você aceita Jesus, quando você tem Cristo e vive Cristo em sua vida, você começa a fazer parte da família de Deus, né? Então, olha lá o que fala em João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Vai falar o seguinte: contudo, aos que os receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, diga aí para você: eu sou filha de Deus, né? Eu sou um filho de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, eu e você somos nascidos de Deus, né? Eu e você, quando aceitamos Jesus, né, na nossa vida, nós podemos declarar que nós somos filhos de Deus. Amém? Então, independente do que a sua família deixou em você, eu quero te dizer, né, que Deus tem novos sonhos, novos planos, uma nova vida para você. Essa nova paternidade, que é a paternidade que vem de Deus, ela transforma a nossa identidade. Então você pensa assim: não, eu sou grossa desse jeito. Não, peraí. Não é eu sou grossa desse jeito. Eu posso mudar. Cristo pode mudar a minha identidade. De uma pessoa grossa, você pode virar uma pessoa meiga, né? Uma pessoa doce, uma pessoa amável. É isso. Deus quer mudar a identidade, né? Não se rotule, né, ao que as pessoas te chamam. A Roberta é grossa. A Roberta é ruim. Eu pegar o gancho, né? Deus, ele não vai só transformar determinada área da sua vida, né? Tudo. Mas Deus, ele vai te transformar por completo, né? Independente de qual área você vai. Talvez aquela que você pensasse: não, Deus não quer capaz de transformar essa vida minha nessa área. Aí você vai ver que Deus, ele vai te mudar. Não é só, talvez, sua maneira de pensar, só Né? Então, você que não se rotule a coisas ruins. Deus é ruim? Não. Então, seus filhos também não são. Não devem. Né? Então, você precisa começar a pedir a Deus, né, a Jesus, que mude, igual a Patrícia falou, não só uma pequena área da sua vida, mas toda a sua vida. Não. Pode você falar? Deus é o Pai mais maravilhoso que se pode imaginar, né? Ele transmite amor, valor e propósito e segurança.
Muitas pessoas, elas começam o quê? A ligar o seu relacionamento com os seus pais naturais com o seu relacionamento com Deus. Então, às vezes, os pais da gente, humanos, erram, infelizmente vão errar, eles vão nos frustrar, né? Eles vão nos decepcionar, eles vão nos magoar, eles não vão nos dar um lar seguro muitas das vezes. E aí você começa a pensar que Deus vai fazer isso com você. Você vai pensar, não, eu não posso confiar em Deus porque Ele vai me decepcionar. Ah, não, se eu confiar em Deus e eu me frustrar. E aí, por quê? Por que eu tenho esses pensamentos em relação a Deus? Por causa dos meus pais, né, dos meus pais naturais. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele é um Pai maravilhoso. Ele é um Pai que nunca erra. Né? E eu quero te dizer, né, quando você... eu quero que você declare isso na sua vida. Meu Pai é maravilhoso. Deus, Ele é um Pai maravilhoso. Por que eu sempre falo declarar? Declara em voz alta, porque você começa a viver o que você fala. A Bíblia fala o seguinte, que a boca fala do que está cheio o meu coração. Então, eu não posso colocar qualquer palavra, eu não posso deixar qualquer palavra sair da minha boca. Então, a gente sempre tem que declarar. Eu estava falando com a pessoa o seguinte, que eu adoro orar a Bíblia. Gente, a Bíblia, ela é o mais certo e a mais linda oração já feita. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Lá na sua oração, Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É a tua palavra que diz, não é a minha palavra, entendeu? Não é a sua palavra, é a palavra de Deus. E quando eu começo a declarar a palavra de Deus, com a minha boca, colocando para fora, essas coisas começam a acontecer na minha vida. Né? Então, eu quero que você declare aí na sua vida. O meu Deus é um Pai maravilhoso. É um Pai extraordinário. E como um Pai extraordinário, Ele não quer coisas ruins na nossa vida. Ele não quer que nada de ruim aconteça na nossa vida. Então, entregue o seu coração, né, todo o seu ser para Ele. Amém? Então, por quê? Porque, gente, no final disso tudo, não há privilégio maior do que se tornar um filho de Deus. Amém? É interessante, né, que a partir do momento que você se torna um filho de Deus, a partir do momento que você entrega a sua vida a Ele, que aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você vê então também que, você então se torna um cidadão dos santos, você se torna um membro da família de Deus, e o terceiro e último ponto que a gente vai falar hoje, você se torna uma edificação. A gente vê que no Antigo Testamento, o templo, né, ele era considerado um lugar especial de encontro de Deus com o seu povo. A gente vê que nem fala que, né, Cristo se tornou obsoleto o templo feito à mão de homens, né? Ele mesmo veio falar que se tornou habitação, né, entre os homens. A gente vê que Deus, ele procura um lugar para habitar, e esse lugar é o que? Homens e mulheres regenerados no Espírito, né? Homens e mulheres transformados pelo Espírito Santo. A gente vê que por meio do Espírito Santo, Deus então ele habita na igreja. Aqui eu gostaria de parar e abrir um parênteses. O igreja aqui que se fala não é o templo, não é a parede, não é o lugar das reuniões, não é o lugar de cultos, mas que vem falar que a igreja somos nós. Então Deus habita em nós e não em templo, né? Muitas pessoas talvez achem que eu vou sentir a presença de Deus só quando eu for no culto, eu vou sentir a presença de Deus só quando eu estiver lá na igreja. Não, e aí, muitas vezes a gente fala igreja, ou usa a palavra do prédio como igreja, mas o que? Mas a igreja na verdade que somos nós, né? E então, ele habita o que? No coração daqueles que confiam em Cristo, né? Se você confia em Cristo, você se entregou a Cristo, você então é uma habitação do Senhor. E eu estou vendo aqui os comentários de vocês, tá vendo? A Patrícia falou um negócio muito interessante aqui, ó, pequenininho, mas que faz toda a diferença, né? Não o aceite, mas o receba, né? Aceitar Jesus, todo mundo aceita. Quem não vai querer? Quem não vai querer Jesus, um homem bom desse?
mas o receber. Quando eu recebo alguém na minha casa, eu estou trazendo ela para onde? Para dentro da minha casa. Então, quando eu recebo Jesus, eu estou recebendo ele dentro de mim. Eu não estou apenas só o aceitando fora de mim, mas eu estou recebendo. Amém, Patrícia? Não? Boa frase aí, viu? Recebi bastante, amém. Eu quero receber Jesus todos os dias na minha vida. A Maricela colocou o seguinte: tua palavra é lâmpada para os meus pés, né? Então, como eu falei, pegue a palavra de Deus e ore ela. Esse versículo que a Maricela falou aqui é um Salmos, né? Você fala: Senhor, a tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés. Lâmpada é o quê? É o que ilumina. Então, é a tua palavra que vai iluminar o meu caminho. É a tua palavra que vai me fazer decidir coisas que às vezes eu tenho medo de decidir, às vezes posicionamentos que eu tenho medo de me posicionar, mas que vai fazer toda a diferença. Mas a palavra de Deus é que vai iluminar esse caminho. Amém? A Patrícia declarou aqui que ela é filha de Deus. A Maristela, né, também. Isso aí, meninas. Maristela e a Patrícia está ativa aqui, ó. Isso mesmo. Isso nos abençoa demais, gente. Por isso que eu falo. É muito importante vocês comentarem. A Maristela: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não aceite palavra de condenação do diabo. Falar assim: que é isso? Você é pecador, você não pode ter amizade com Jesus. Não aceite. Não há condenação sobre nós. Amém? A Vivi, né, declarou aqui que ela é filha de Deus. Amém? Né? Vocês são filhas, eu sou filha de Deus, declaro isso sempre. Né? A Rose falou amém, a Maristela aleluia, a Dejane, glória a Deus, que palavra abençoadora. E realmente, gente, a palavra de Deus, ela vem para nos abençoar. E como eu disse, vocês também nos abençoam do lado daí, né? E a partir do momento que a gente entende, né, esses 3 pontos que a gente está ministrando pelo final aqui, considerados santos, membros da família de Deus, e que a gente é uma edificação de Deus, a gente é uma habitação de Deus, ou seja, a nossa vida muda por completo. Né? Imagine como é extraordinário a gente entender e compreender, como foi minha oração no início, né? A própria palavra de Deus também diz, né? Quando estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele está no meio. Imagina, que interessante. Imagina que a palavra que está aqui é extraordinário, né? Que extraordinário a gente vê que isso é verdade, né? A própria palavra diz, então, isso deve ser a nossa oração. Quando tiver 2 ou 3, a gente deve orar pedindo a presença do Senhor ali em nosso meio, né? E a gente vê que a partir do momento que a gente está conectado com Cristo, ou seja, os nossos fundamentos, está conectados também um com o outro. Ó, a gente está conectado com Cristo, mas a partir do momento que a gente está ligado em Cristo, eu estou ligado também com meu irmão. Então é interessante a gente pensar isso, que a partir do momento que a gente conecta com Cristo, conecta com o nosso irmão, que a gente vê a igreja então funcionando. Por quê? Porque a própria palavra diz que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. Então, cada irmão faz parte do corpo. Cada um tem o seu dom, cada um tem o seu lugarzinho ali no corpo de Cristo para fazer a diferença. Então, quando a gente se conecta com Cristo e com os outros, a gente vê que cada um contribui com o seu dom para que, assim, então, a gente, como a gente falou lá no início lá, né? Para que a gente venha, então, ser esse representante do Senhor aqui na Terra. Para que a gente venha fazer com que o reino de Deus venha avançar, né? E a gente vê, então, que esse projeto de Deus, ele vai expandir, e é um projeto de Deus que vem falar para a eternidade, né? Não é um projeto que vem a gente vive ele aqui hoje, pronto, acabou. Não, mas é algo que a gente tem que ir para a eternidade, né? A partir do momento que a gente entende que eu entrego minha vida para Jesus, então eu começo a ver o extraordinário de Deus. Eu entrego minha vida para Jesus, então a gente começa a ver que Deus tem algo sobrenatural para cada um de nós. E Deus, ele vai fazer algo maravilhoso na nossa vida. E não vai ser uma obra que vai ser aquela, como a gente falou, né? Que vai ser algo que vai ser pesado, algo que vai ser algo que vai, muitas vezes, vai nos fadigar. Não, porque a obra de Deus vai ser algo gostoso de fazer. Claro que muitas das vezes vai ter momentos que a gente vai passar por determinadas dificuldades, vai passar por isso, vai passar por aquilo, mas a gente precisa entender que Deus, ele nunca nos abandonará. Ele sempre estará conosco.
mesmo a gente passando por dificuldade, Ele vai nos dar sabedoria para passar por aquela dificuldade. E lá na frente a gente vê o quanto Deus foi bom conosco. Por quê? Porque foi Ele que nos deu a vitória. Amém? E eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você tem colocado o seu coração e seus dons nessa construção que Deus está edificando? Você tem se conectado com os outros irmãos a fim de viver o privilégio dessa coletividade do reino de Deus? Você tem de fato buscado a viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Você tem buscado viver aquilo que o Senhor planejou para que você fizesse aqui no reino de Deus como embaixador do reino de Deus? Amém? Eu gostaria de orar por você essa noite. E você, dependente da maneira que você está até agora, mas que a partir de agora você possa viver o extraordinário do Senhor na sua vida. Que a partir de agora você, talvez, se você pensar de uma maneira que você possa entender que você é um cidadão dos santos, você é a habitação de Deus e você é um membro da família de Deus. E que através disso você vai começar a viver algo sobrenatural na sua vida. Amém? Feche seus olhos. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por essa palavra. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor ministrou, assim como o Senhor ministrou na minha vida, Deus, o Senhor ministrou na vida de muitos essa noite. Ó Pai, que possamos de fato, ó Pai, viver o extraordinário do Senhor em nossas vidas, Deus. Que não venhamos, ó Pai, viver só para nós, Deus, mas que venhamos, ó Pai, repartir com aqueles que estão ao nosso redor, Deus. Possamos, ó Deus, ter, ó Pai, então esses embaixadores do Senhor aqui na terra, ó Pai. Possamos, ó Deus, fazer a diferença na vida de muitos, ó Pai. Em nome de Deus, que possamos ver, ó Pai, e viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Que possamos, ó Pai, experimentar, ó Deus, algo que talvez nunca pensamos, ó Deus, que poderíamos experimentar, ó Deus. Mas que possamos ver, ó Deus, que o Senhor é um Deus, ó Deus. Que o Senhor é um Pai bom, ó Pai. Que o Senhor nos ama, ó Pai. Em nome de Deus, possamos viver, ó Pai, aquilo que o Senhor planejou para cada um de nós, Deus, antes mesmo, ó Pai, que fôssemos planejados, Deus. Antes mesmo, ó Pai, de sermos gerados, Senhor. Em nome de Deus, cumpra, ó Pai, os teus propósitos, ó Pai, em nossas vidas, Deus. Ó Pai, que sabemos, ó Pai, que o mundo, ó Pai, está passando por essa pandemia, Deus. Muitas pessoas aflitas, Deus. Muitas pessoas, ó Pai, em dificuldades. Mas que possamos, ó Pai, ser luz para essas vidas, ó Deus. Que possamos, ó Deus, fazer a diferença na vida de pessoas, Deus. Possamos, ó Pai, ser aqueles, ó Deus, que irão ajudar tantos, ó Deus. Em nome de Jesus, Deus. Que eu possa, ó Pai, nos ajudar, ó Pai, a viver, ó Deus. E a cumprir, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor deixou para nós, ó Deus. Em nome de Jesus, Deus. Eu creio, Senhor, que o Senhor, Pai, tem muito mais do que aquilo que já experimentamos até hoje, Deus. Mas em nome de Deus, possamos, ó Pai, viver, ó Pai. Viver da maneira certa, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós sabemos, ó Deus, que muitas das vezes, Deus, nós ficamos meio inseguros, Senhor. Nós sabemos, Deus, que muitas vezes a gente fica meio sem saber o que fazer, Deus. Mas o Senhor vem, ó Pai, como foi falado aqui, ó Deus. Senhor, Pai, a tua palavra, Deus, vem ser lâmpada para os nossos pés, Deus. Venha ser o Senhor, ó Deus, aquele que vai nos guiar, ó Deus, em todo o caminho, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E se você ainda não compartilhou, né, o link dessa live aí com seus amigos, familiares, que você possa estar compartilhando, né, que eu creio que assim como você pode, a partir desse momento, viver essa vida extraordinária, muitos também podem ter acesso a tudo isso, né. Então que você venha compartilhar essa live aí com o máximo de pessoas que você conseguir, né? Para que mais pessoas possam ser abençoadas, né? E que esse é o nosso desafio para você, né? Que você possa então viver esse extraordinário do Senhor na sua vida, né? Que não venha ser só algo de você ouvir falar que fulano está vivendo extraordinário, mas que você possa desfrutar desse extraordinário a partir de hoje, amém? E que essa é a vontade de Deus, né? E essa é a vontade do Senhor para nossas vidas, né? Então que você então possa cumprir aquilo que o Senhor deixou para você, amém? E nós ficamos por aqui, queridos. Então, compartilhe. Se você não deixou seu joinha, deixe seu joinha aí. Isso nos ajuda demais, amém? Então, sexta-feira que vem, no mesmo horário, estaremos aqui a partir das 8 horas. E você é nosso convidado especial para fazer parte desse movimento, amém? Então, fique com Deus, querido. Um abraço e até a próxima.